Capcom presents. Vulgus. O primeiro videogame da Capcom, mas não o primeiro game dela. Antes dele, a Capcom já tinha lançado dois outros arcades analógicos. Para entender mais ou menos, considere as máquinas de pinball. Elas são como arcades analógicos. Little League e Fever Chance. Porém, como o objetivo do canal é passar a experiência de jogar no modo original o máximo possível, eu não vou falar deles, a não ser que eu consiga pelo menos alguns vídeos, já que eu só encontrei fotos. Voltando à estrela do vídeo, vários canais lembram que a tradução de vulgus é povo comum, o que não tem nada a ver com o jogo. Contudo, eles esquecem que também se traduz como multidão, e isso sim tem muito a ver com vulgus. Sua história diz que uma horda de seres espaciais estão atacando e sua missão é derrotá-los. Ponto. Seguindo a linha de Chevys da Namco publicado pela Atari, saído no ano anterior, apesar do copyright de 82, a Capcom nem tenta inventar a roda aqui. Vulgus é bem simples, um shoot 'em up bem direto ao ponto, muitos inimigos e poucas vidas, como todo bom arcade da época. O que diferencia muito é a qualidade. O visual do jogo está muito acima dos outros jogos do mesmo ano e do ano anterior, como Karate Champ, Circus Charlie, Track and Field e mesmo o próprio Chevys. Na verdade, dá para considerar ele bonito até para os padrões de hoje, de jogos retrô 2D, claro. Sua jogabilidade é excelente, extremamente responsiva, até porque se não fosse ele seria injogável. Vulgus é um jogo carniceiro, os inimigos kamikaze levam seu trabalho muito a sério. Se você é daqueles jogadores que em jogo de nave fica lá embaixo da tela só se defendendo, tenho péssimas notícias. Aqui você vai ter que subir e circundar para fugir de tudo, incluindo tiro. Não chega a ser um bullet hell, termo usado para jogos de nave em que os tiros dos inimigos inundam a tela, mas ele vai te exigir muito e muito movimento. Nisso, Vulgus pode se dar ao luxo, já que não é apenas a tela principal que você tem acesso. O cenário se desloca para ambos os lados, dando mais espaço de fuga, que é pouco comum esse tipo de jogo até hoje. Para sua sobrevivência, você conta com um tiro ilimitado, infelizmente não tem upgrades, o que viria a acontecer no próximo título da Capcom, o 1942, e um míssil limitado, capaz de destruir todos os inimigos que caiam com um tiro na linha de fogo, incluindo os que resistem a mais de um tiro, como as naves grandes e o próprio Vulgus e seus meteoros. Você inicia com 3 desses, e a cada item pull você ganha mais um, chegando no máximo de 15. Além do item pull, há 4 outros itens no cenário, as letras E, S e D, que reduzem a quantidade de tiros na tela, velocidade dos inimigos e a frequência em que aparecem, respectivamente. Melhor dizendo, eles não reduzem a quantidade, mas impedem temporariamente que estas aumentem ao decorrer do jogo. Coletando os 3 sem morrer, você verá uma Sakishi, uma estrela, que te dá 10.000 pontos. Temos que falar dos pontos, e como temos. Vulgo, como a maioria dos jogos do período, é ilimitado, uma run de 3 fases com 2 áreas cada, terra e espaço, onde no espaço tem os desafios de chefe, mas depois se repete até acabar em suas vidas. Deserto e cratera, onde se inicia o jogo, a floresta e por fim o gelo. Porém, não é um jogo onde ter fichas infinitas te garante a conclusão, já que quando acabam suas vidas, você é presenteado com um belo game over, te jogando para a tela título e reiniciando do zero. Dito isso, pontos são muito importantes. Dependendo da configuração da máquina, com ou respectiva coletânea, o jogo te dá a primeira vida em 10.000, 20 ou 30.000, e as posteriores cada em 50, 60 ou 70. Levando em conta o loop de 3 fases, os inimigos são bem variados, porém se você pretende jogar continuamente, poderá ficar um pouco repetitivo. A mim não incomodou, o que não posso dizer da música. A Capcom é conhecida por ter uma excelência na criação de músicas icônicas, mas não aqui. A única, sim, única música é um loop que na primeira jogada não incomoda tanto.
mas é muito curta e se você pretende jogar mais do que 1 ou 2 horas, aconselho a abrir seu aplicativo favorito de música ou pegar um bom e velho CD e pôr para rodar. Em todas as coletâneas em que ele aparece tem um remix, mas remix toca 6 por meia dúzia, já que são muito parecidos e têm a mesma duração. Na minha opinião, mantém o original mesmo, até que eu já acostumei. Apesar do seu sucesso, Vulgus não teve nenhum porte para consoles ou computadores pessoais, porém teve várias inclusões e coletâneas posteriores. Vulgus controla perfeitamente bem. Usei um controle arcade da Rory e não teria o que reclamar, se não fosse a falta de um Rapid Fire ou Auto Fire. Cansa muito apertar o botão continuamente. A partir da coletânea Capcom Classics Collection de PlayStation 2, toda aparição de Vulgus tem essa opção, mas não aqui. Seu visual é muito bonito para sua época, e como eu já disse antes, acho que até para hoje em dia. Não há o que reclamar do seu visual, apenas que os designs são muito simples e tem poucos efeitos visuais. Ter apenas uma música torna o jogo cansativo. Os efeitos sonoros também não ajudam muito. Tiros simples, explosões, além de um barulhinho bem estranho ao ganhar uma vida. A história é praticamente inexistente, porém não ofende também. Então coloca a ficha e vai dar tiro em alien. Se você não tem prática em shoot'em ups, ou mesmo se tem, Vulgus é um desafio e tanto. Mas vejo facilmente o público em 84 jogando várias fichas. O jogo não é injusto, exige bastante do jogador, mas é longe de ser inzerável. Tá, é inzerável porque não tem um final, mas aí outra questão. Mesmo sendo um jogo bem simples, é um jogo divertidíssimo que te deixa sempre em alerta. Como já dito, não é injusto. Você consegue ver onde morreu, o motivo, e sabe que poderia sair daquela situação com mais esforço, ou em muitos casos não ter se metido nela para começo de conversa. Até esse período, haviam diferenças de porte de um mesmo jogo para consoles diferentes, o que não é o caso aqui. Tanto a versão de PlayStation quanto a versão de Sega Saturn são réplicas quase fiéis da versão de arcade. Ambos os controles dos dois consoles são confortáveis e respondem muito bem. Há conteúdos adicionais, porém nada que te faça querer ir atrás deles. Aqui eu aumento um pouco a nota nesse caso, por ter uma opção do remix, mas a nota se mantém para todos os portes futuros. Com a introdução do Rapid Fire, o jogo se torna muito mais atraente, seja no controle e principalmente se tiver um console arcade. Quando a Capcom trouxe o Capcom Arcade Cabinet, mais uma coletânea, não deu a opção de compra do Vulgus. Esse viria como bônus apenas se você comprasse todos os outros jogos, se tornando o jogo caríssimo por essa razão. De fato, tem novas funções, até mesmo definindo a velocidade do Rapid Fire, opção casual para melhorar a questão de dificuldade e troféus para os que gostam. Mas essa paywall que foi imposta é completamente injusta e apenas não derruba a nota nessa versão pelos outros bônus que ela trouxe. A versão do PSP conta com uma novidade muito interessante, a possibilidade de jogar na vertical, como era nos arcades originais. O jogo permite inclusive configurar o analógico para atirar e usar bombas, enquanto você controla nas setas. É interessante, mas nada drástico e até meio complicado, mas vale pela curiosidade. Acredito que posso dizer com confiança que essas versões são as definitivas.
não apenas de Vulgus, mas de muitos outros jogos nela, provavelmente excluindo apenas os que tenham coletâneas exclusivas, como os jogos de luta e os beat'em ups. Várias opções de tela, filtro, fundo, dificuldade, jogabilidade, e para as versões portáteis, ou caso você deite sua TV ou monitor, ainda a função apresentada no PSP. Com o Switch em pé, você não consegue configurar os tiros para as setas, caso queira ficar com o console na mão. Mas retirando um dos Joy-Cons, você consegue usar com um pequeno controle, ou caso você tenha um outro controle, tendo apenas o problema de como apoiar ele, já que o apoio traseiro do Switch não é feito para essa posição. Infelizmente ela não tem extras, o que é bem triste. Mas novamente para os caçadores tem troféus, e troféus internos também para os nintendistas e os PC gamers. Terminando, Vulgus é um jogo bem divertido até hoje para se jogar casualmente. Existe uma boa atenção e reflexos, e provavelmente se estiver entre amigos, vai gerar umas boas risadas. Um belo início para Capcom sem dúvida. Altamente reconhecido no seu lançamento, foi em certo ponto apagado pelo seu sucessor do mesmo ano, 1942. O jogo, não o ano, da própria Capcom, em que, minha humilde opinião, eu discordo totalmente. Minha recomendação é a versão do Capcom Arcade Stadium. Além de mais fácil acesso hoje em dia, é a de longe com a melhor qualidade, a não ser que você queira a mesma versão original e tenha um controle arcade exclusivo de PC. Ou tenha um arcade físico perto de casa, quem vai saber, né? Ele é bem barato, vive em promoção por uns R$ 5 e roda em praticamente qualquer PC ou console atual. Vulgus não tem nenhum cheat, glitch ou macete que eu tenha encontrado nas pesquisas. Tirando a invencibilidade que você pode usar no Capcom Arcade Stadium, o que eu não recomendo, pois fica absurdamente sem graça, já que o jogo sequer tem final. Conselho de amigo: movimente-se muito, aproveite os combos dos inimigos e use os mísseis logo nas naves grandes, pois elas bloqueiam seus tiros. Pegue os itens. A diferença não é grande, mas além de ajudar, vão liberar a Sakishi, que pode te dar mais pontos e isso, mais vidas. Não poderia deixar de falar do Yashishi. Sendo altamente conhecido, provavelmente você sabe, foi aqui que ele surgiu, e não como um item, mas um inimigo kamikaze. Até aí nenhuma surpresa. Repetindo sua aparição, agora com algum item auxiliar, em muitos, mas muitos outros jogos da Capcom. Porém, aproveitando o gancho, é fácil dizer que ele é presente nos jogos da Capcom, mas aqui eu trago um extra. Ele aparece como um item em Persona 4, da Atlus e Sega. Lá ele dá 50 pontos de danos de vento. Pode ser uma referência apenas ao ninja Kazaguruma no Yashishi, da série Mito Common, que inclusive é a inspiração para a versão da Capcom? Pode, mas vale a citação. Agora o motivo de terem escolhido como ícone, só a Ingrid sabe. De acordo com o Mark do site Retrosport, vou deixar o link aqui na descrição, nas linhas de código o item S literalmente não faz nada. Ele não ativa ao ser pego. Realmente só consegui encontrar a estrela Sakishi, que aparece ao pegar as 3 letras, na versão de PS2, uma vez, e na versão de Switch, aí sim, 6 vezes. O jogo pode ter passado por revisões, considerando que tiveram que habilitar o Rapid Fire e posteriormente a invencibilidade. Um pequeno detalhe também pode ser encontrado no ranking da versão de PS2. Ela é a única que só permite a inclusão de 3 letras, diferente de todos os outros ports que aceitam as 10. Outra boa razão para imaginar que tiveram que mexer no código do jogo, e por isso consertaram o S. Agora uma curiosidade boba, mas bem irônica. A publisher de Vulgus no ocidente foi a SNK. Sim, essa SNK. Quem diria que assim começaria a conexão entre essas duas? Vulgus também foi disponibilizado gratuitamente em 2001 para PC, porém não consegui encontrar o arquivo. O link está quebrado faz anos e me parece que sempre esteve pelas reclamações encontradas. Não parando por aí, houve um port para uma coletânea para PC, Capcom Coin-Up Collection Volume 1, lá em 2003, junto com outros 5 jogos, porém não consegui encontrar para testar e trazer aqui. Apenas uma versão num site bem suspeito por $85 na caixa. E claro, eu não arrisquei. Você também consegue jogar diretamente pelo site da Capcom Town e também por dentro do Street Fighter 6. Ambos são como se fosse um pequeno lobby,
E lá tem joguinhos para você se divertir. Só que ambos são rotativos. E então eu não dei sorte na gravação do vídeo de pegar nenhum dos dois rodando vulgos. E quebrando a quarta parede, em uma fala de vitória em Marvel vs Capcom 3, Deadpool diz que vai continuar sua petição por Vulgus 2. Só que, ironicamente, há um Vulgus 2. Em 88, para NES foi desenvolvido Neo Vulgus, que acabou se chamando Titan Warriors. Esse tendo uma história que, inclusive, só revela sua ligação com Vulgus na última fase. Essa versão vazou tem alguns anos, vamos fazer sua análise aqui também. Além dessa, temos uma versão para Commodore 64, que, como verão, está muito abaixo do padrão e parece ter sido feita por fã. Não consegui confirmar nem se é oficial, nem se é fan-made. E como os fãs de Commodore são bem ativos, é muito possível ser. Assim como na época esses portes serem oficiais, mesmo com o nome de outros publishers, acontecia bastante, isso vai acontecer muito em Commando Ghosts 'n Goblins em 1942, as duas hipóteses são bem válidas, por isso eu estou analisando eles separadamente. E por fim, todo bom jogo tem que ter seu piratinha, certo? A grande Itza Electronics criou o Mac9, que é literalmente o mesmo jogo com nome diferente, nada de novo. Tentei pesquisar se era um nome alternativo para a Capcom entrar em outros países que não aceitavam o mercado externo, bem comum nos anos 80, principalmente na Coreia e China, e inclusive aqui no Brasil, mas parece que não, ou eu não encontrei fontes. De qualquer modo, vem uma análise junto dos outros também. Titan Warriors é meio escorregadio. Diferente de Vulgus, aqui você realmente aumenta sua velocidade quando pega o item S. Porém, isso muitas vezes faz você se jogar em inimigos, tiros ou até mesmo nas paredes. Sim, esse jogo tem paredes e isso não é bom. Contudo, já temos upgrades para os tiros e 3 tiros diferentes. O comum inicial, o laser que dá muito dano e o R, que imagino seja ricochete, que como diz o nome, ricocheteia nas paredes, o que é muito útil contra os chefes inimigos. Contudo, não temos mais bombas. Sendo um jogo de Nintendinho, é bem bonito. Tem sprites muito bem definidos, tanto no gameplay quanto nas cutscenes. Tem bastante flickering, que é quando pisca a tela sumindo e reaparecendo sprites. Mas não atrapalha, era bem comum nos jogos daquela época, ainda mais aqueles que tinham muita ação. Aqui temos músicas diferentes, mas nem são muito boas, com exceção de uma ou outra. Os efeitos sonoros são ok, nada de especial. A história agora sim existe, inclusive com cutscene de abertura e final, sendo basicamente a mesma de Vulgus, diferenciando apenas que vamos de encontro à Horda Alien, saindo cada vez mais do Sistema Solar, indo de Marte a Plutão, onde finalmente eles revelam Vulgus. Diferente de seu antecessor, Titan Wars é explicitamente feito para ser difícil, como os jogos de NES costumavam ser. Era um jeito que tinham para fazer o jogo durar mais. Se você morre, volta no começo da fase, independente de onde você esteja. Isso inclui o chefe. Retorna do início. Além disso, as paredes muitas vezes são estreitas e juntando com a velocidade, resulta em morte instantânea. Os chefes variam de ameaça zero para impossível, como é o chefe de Júpiter e Plutão. E há becos sem saída, em um jogo onde a tela sobe automaticamente e tem paredes. Sim, esse nível de dificuldade. Talvez não lançar o jogo tenha sido a melhor alternativa. Titan Warriors não é um bom jogo. Ele é bem acabado, tá pronto, é bem feito, porém não é divertido, mas vale pela curiosidade. Não tem muito o que falar. Facilmente dá para enxergar que o jogo é duro e travado, e é isso que você sente ao jogá-lo. O jogo é bem feio, é isso que vocês estão vendo no fundo. Há jogos piores, por isso não dou nota menor. Até mesmo jogos de Atari sabem usar sua simplicidade,
deixando uma tela limpa para que possam ser vistos elementos do jogo, coisa que esse não faz. Mal dá para reconhecer como inimigos de Vulgus, principalmente considerando que você inicia numa chuva de meteoros. É o que parece. Porém, depois da primeira parte aparecem outros inimigos que pode se considerar são de Vulgus. Você inicia o jogo morrendo. Sim, a primeira vida explode ao você simplesmente iniciar o jogo. Não há, literalmente. Tem uma música horrível, essa, antes do jogo. E o jogo é mudo, apenas com alguns efeitos sonoros péssimos. Vou manter a dificuldade igual, pois mesmo com a chuva de kamikazes na segunda parte, me parece o mesmo no final das contas. A jogabilidade lenta e travada dificulta mais, porém não há variedade de inimigos e as naves não atiram. Só não digo que seja impossível se divertir com esse jogo, porque muitos gostam de explorar essas curiosidades, eu mesmo incluso. E imagino os que tinham acesso a ele na época se divertiam com o que tinham em mãos, levando em conta que ele tenha sido lançado na época, não seja um trabalho de fã atual. É simplesmente uma réplica direta do original, não tem por que avaliar ele diferente.